Então tá, pessoal, retomando então, vamos criar uma classe seguindo as orientações como está sendo pedida, que eu vou criar uma classe aluno que contém aí dois atributos do tipo nome e matrícula, tá? Então, seguindo aqui dentro do nosso processo natural, a gente vai criar aqui então uma lista de exercícios, que seria a lista de exercício 8, ok? Vou criar aqui um Java Project, lista exercícios 8, a nossa oitava lista de exercícios. Aqui dentro eu já vou criar para a gente aqui a nossa classe principal, né, que vai conter ali os métodos e rotinas para a gente poder utilizar os objetos que nós vamos estar construindo. Já vou criar aqui um pacote, então para cada um dos nossos exercícios eu vou criar um package aqui, que um vai ser para o exercício 1, para conter nosso pacote, tá? Então nossa nova classe vai ser a classe aluno. Então essa classe aluno, ela vai conter um atributo privado do tipo string, que é o nome, tá? E a matrícula. Bom, temos que expô-los, né? Fazer a exposição deles para que o usuário consiga ler e ter acesso, que o usuário do nosso código. Vamos ter um método get, então, que retorna o nome. Retorna aí a variável nome, através da propriedade nome. Um método set, opa, não é void não, string. Uma variável set, um método set, que recebe ali o valor a ser armazenado nesse atributo. A mesma coisa a gente vai fazer para a matrícula. Então, get matrícula. E vamos fazer também aqui o set matrícula. Então a gente criou aqui os dois atributos que o exercício pede, que é o nome e matrícula. Além disso, a gente tem que criar aqui então uma variável interna, que vai ser um vetor de doubles notas, tá? Nós já sabemos que vão ser duas notas, porque o exercício já diz que vão ser duas notas. Então a gente vai criar aqui no construtor da classe aluno, a gente tem que instanciar esse vetor de notas com duas posições. Bom, só que eu tenho que permitir com que o usuário informe essas notas, né? Vamos fazer uma lógica genérica dentro dentro do exemplo que eu passei no início da aula de como que eu posso garantir isso. Então vou criar aqui dentro uma variável do tipo inteira que vai me dizer a próxima posição disponível no vetor para poder inserir uma nota. No caso, como eu acabei de criar, 0. Ela vai apontar, é como se fosse um ponteiro para a próxima posição disponível. Add nota, passando ali o valor da nota, né? Primeiramente, eu tenho que verificar se eu tenho posições disponíveis do vetor para isso. Se a variável de ponteiro mais 1 for maior que o tamanho do vetor, nós sabemos como é isso, length, então eu vou dar uma mensagenzinha de erro. Todas as notas foram informadas. E sai fora do método. Tá? Podia botar um else ali, tem gente que odeia isso, tá? Dê no if, dá um return. Tem um pessoal mais da antiga aí que olha o negócio e deixa ficar até arrepiado.
Que o certo seria colocar um else aqui, ó. Que você força uma saída de dentro de uma estrutura condicional, tá? Tem um pessoal aí das antigas aí, que não é o meu caso, que sou um cara novo, que fica arrepiado. Então vamos lá. Então eu vou aqui dentro então, do vetor nota, na posição que a variável mPos contém, armazena a nota informada, pego a variável nota e aponto para o próximo disponível. Então a ideia é, se eu botar 2, ela vai passar a ter 3, ou seja, cheguei no limite do vetor, então não tem para onde eu ir, tá? Ok. Agora tem um método aqui dentro que eu vou calcular a média do aluno. Então, get média. Vou também fazer de forma genérica, tá, pessoal? Vou fazer de forma genérica, mesmo sabendo que eu vou ter duas notas. Vocês já perceberam que esse troço vai virar um array list daqui a pouco, tá? Então, vamos fazer também através de um loop for. Vou criar aqui uma variável interna do método chamada soma, que vai fazer a soma de todas as notas. Ok. E aí eu vou retornar a média, que vai ser a variável soma, dividida pelo tamanho do vetor notas, que é a quantidade de média. Então tá aí. Então, reparem bem, então já criei aqui a classe aluno, criei aqui os dois atributos nome, criei aqui a rotina para informar as notas, criei aqui para retornar a média e finalmente só falta agora uma propriedade, que é aquela que vai trazer para mim o nome do aluno, a matrícula, nome e a média do aluno, tá? Vamos lá. String getInfo, que é vou chamar de getInfo, que é obter informação do aluno, tá? É para imprimir, né? Ele pediu para imprimir, então vai ser um método mesmo, não vai ser printinfo. Depois a gente vai fazer um override no toString, mas a aula que vem a gente vai aprender a fazer isso. Então, vou chamar aqui o system.printf, se eu não me engano, eu acho que string é %s, %s, que é nome e matrícula, e a média do aluno, % com duas casas decimal, ponto flutuante. Então aqui eu vou exibir, eu vou guardar a matrícula, depois o nome, e aí a média eu vou chamar o método getMédia, que nós já criamos aqui dentro da própria classe. Aí aqui quebra a linha para não ficar encavalado. Eu acho que é isso aí. A menos que eu tenha errado alguma coisa, que é bem provável. Tá aí, nossa classe. Deixa eu ver se é isso tudo mesmo que a gente tinha pedido. Ok, tá aqui, tudo aqui dentro. Vamos aqui então na nossa, onde contém o método main de exemplo. Ao aluno, criei aqui uma variável do tipo aluno. Opa. Tem que fazer o import, né, gente? Que ele está dentro de um package diferente, do default. Pronto. Opa. Ai, ai, cara. Esse teclado meu aqui já excluí várias vezes. Então vamos lá. 7 matrícula. Sei lá, botar a matrícula 010001. Hipoteticamente. 7 nome. Aí eu vou botar meu nome, lógico. E aí eu vou adicionar as notas, evidentemente, algo bem realista. E vou imprimir a informação do aluno. A menos que eu não tenha errado, tá aí. Ok, pessoal? Dúvidas? Impossível não ter dúvidas. Elânio, fala alguma coisa.
Ninguém fala nada. Olha o silêncio mortal. Quero ver na prova dia 5. Vocês estão vivos em algo presente? Ah, a Andréia já se manifestou. Ah lá, já veio a choradeira, né, Andréia? Poxa, Andréia. Vamos brincar um pouquinho mais com isso aqui. Vamos imaginar a situação agora que eu não tenha apenas duas notas, tá? Que eu tenha uma quantidade variável de notas possível. A Oda, Lucas? O que você quer dizer com isso aí, doido? Vamos lá. Vamos tentar usar o array list aqui dentro, tá? Fazer com que esse código fique mais genérico. Então, esse aqui seria a versão aluno 1.0, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que a gente vai fazer isso aqui para não... Eu quero manter essa versão aqui, pessoal, para que vocês possam guardar as duas versões, tá? A original do trabalho. Deixa eu dar um copy nisso aqui. Vou chamar de aluno 2. Vou chamar de aluno 2, mas vai dar erro porque a classe aqui dentro está como aluno 2, tá? Esse aluno 2 aqui, eu vou botar assim, aluno não aluno 2, eu vou botar aluno vetor, tá, gente? Para vocês poderem saber que eu usei o vetor de notas aqui para trabalhar com ele. Aí o Java reclama, porque eu tenho que renomear o arquivo, tem que ter o mesmo nome da classe, tá vendo? Não tem problema. E aqui eu tenho que ajustar o construtor, porque eu mudei o nome. Salvei. Então está guardado aqui aluno vetor notas, ok? Que usa como vetor. Eu vou alterar essa classe aqui para usar agora um array list. Então aqui dentro eu vou dar um import java.util.arraylist. Arraylist de doubles, tá? Aqui vai mudar, evidentemente. Aqui não é double não, aqui é o tipo double, então é D maiúsculo. Aqui vai mudar, evidentemente, tá? Porque agora eu passo a ter o array list. Esse cara aqui é totalmente desnecessário agora, não preciso mais ter uma variável que vai ponderar para mim, que eu vou armazenar. Dentro aqui então de notas, eu vou adicionar uma nota. Na hora de calcular a média, isso aqui vai mudar também. Eu vou usar um loop for each. Só que eu tenho um detalhe, pessoal. Eu só posso calcular essa média aqui se eu tiver notas. Se eu não tiver nenhuma nota do, do array list e chamar, vai dar uma divisão por zero. Então, para evitar isso, eu vou fazer o seguinte: se notas.size for maior do que zero, significa que eu tenho pelo menos uma nota lá dentro, né? Então a média é igual à soma dividida pela quantidade de notas, que é a propriedade size aqui do array list. Caso contrário, média fica como zero. Na verdade, eu vou botar menos 1 para indicar que não foi possível fazer o cálculo da média. Tá? Isso é uma forma segura de se fazer o cálculo. Então está aqui. De resto, não muda nada dentro da classe. E aí eu quero mostrar para vocês isso aqui. Ó. Mudei alguma coisa aqui fora? Nada. Continua sendo executado da mesma forma. Então, esse é o poder da abstração. Ou seja, eu pego tudo as funções que uma classe tem,
coloco dentro dela, comparticiono dentro dela, tá? Faço com que isso seja... Aí tem o conceito de coesão, o conceito de individualização de jobs, etc. Uma coisa que é mais avançada dentro da orientação a objeto. Mas o poder da orientação a objeto é exatamente esse. Eu fiz mexidas, ou seja, fiz uma alteração importantíssima dentro da estrutura da classe, introduzi um array list, mudei a lógica da classe, só que o código que utiliza a classe externamente não mudou nada. Tá? Por quê? Porque eu mantive esses padrões. Você mantendo esses conceitos de orientação a objeto, que vai muito além apenas de codificar, mas também dentro da engenharia do seu código, da engenharia do seu projeto, você garante que você tem um código que vai ter uma alta manutabilidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho nota. Nota que está entre 0 e 10. Então, eu posso vir aqui dentro aqui, ó, no adicionar nota e verificar se nota não for maior do que 10 e do que 0 menor do que 10, então eu vou dar um erro. Então, ó, nota inválida. E não adiciono no meu array list. Se não, adiciono no meu array list. Tá? Já introduzi uma regra de negócio nova dentro do meu código. Meu código vai continuar compilando. Os códigos ou posições dentro do meu sistema que consumam e utilizam esse código não mudou nada. Isso eu quero deixar claro para vocês. Repare que eu não mexi mais no código da classe principal. Ele se mantém inalterado. Apesar de toda a modificação que eu fiz aqui dentro, esse código se mantém inalterado, tá? E aí, ó, posso aqui de repente adicionar uma nota nova. Digamos assim, eu estava meio cansado, tirei 7,5 na prova. Mudou a média. Por quê? Porque agora eu tenho agora uma classe, por exemplo, que recebe a quantidade de notas aleatórias, tá? Uma quantidade de notas aí que eu vou passando para ela. E o meu código continua inalterado, tá? Isso é o grande poder, um dos grandes poderes da orientação a objeto, tá? São esses conceitos aí que permeiam não apenas o código, mas permeia também a forma como você vai fazer a engenharia, a arquitetura do seu sistema, a arquitetura do seu código, como você vai comportamentalizar, como você botar dentro dessas estruturas de objetos e classes e etc. Tá? Então, beira até uma filosofia isso. Vamos fazer a letra o 2 logo para fazer um break? Agora vamos criar uma classe, tá? Cria um programa que receba as informações de notas de N alunos, sendo N informado pelo usuário e exiba as informações no console. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um objeto classe, que vai ter um array list de alunos. Tá? Então eu vou fazer aqui uma coesão aqui entre dois, uma independência de objetos aqui também, que é um outro conceito importante. Então vou criar aqui um package, exercício 2. Aqui dentro desse package aqui, eu vou criar uma classe chamada classe de alunos, tá? Que vai representar uma classe de alunos. Vou fazer um import aqui da classe aluno, lá do exercício 1. Vou fazer aqui um import também do java.util.arraylist. Aqui dentro eu vou ter uma array list que vão ser elementos do tipo aluno, tá? São os alunos que vão compor essa classe. Vou criar aqui então um construtor para a classe. E dentro desse construtor eu vou instanciar esse array list. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, beleza. Eu vou instanciar então esse array list. Vou criar um método aqui para adicionar alunos à minha classe, que recebe um objeto do tipo aluno. E eu vou adicionar no array list alunos
esses objetos. Ok, aí void, né? E finalmente eu vou criar então aqui um método que vai imprimir as informações da classe. Que vai imprimir o quê? Matrícula, nome e médio de cada um dos alunos que eu passei. Simples assim. Loop for. Cada elemento que eu vou percorrer é do tipo aluno, em cima da alunos. É chamado forIt, loop forIt, como está lá no material para vocês. E de cada um desse aqui eu vou chamar o método printinfo. Acabou. Olha que legal. Vamos aqui no principal? Vamos lá. Vou fazer um import aqui. Oh, meu Deus. Caramba. Coisa horrível. Vou criar aqui um objeto do tipo classe. Então aqui eu tenho um aluno. Adicione esse aluno então à minha classe. Tá? Vou criar um segundo aluno. Vou chamar de 2 aqui, ó. Que não vai ser o Daniel, né? Lógico. Deixa eu botar aqui meu filho, como ele é um aluno típico dos nossos novos tempos. Adiciono ele. E aí eu vou imprimir a informação da classe. Salvou. Vamos executar. Pau. Por que pau? Porque aqui eu não renomeei aqui as variáveis, né, gente? Olha, aqui é o A2, 2, 2, 2, 2. Né? Tá aí. Pessoal, dúvidas? Infelizmente não consigo olhar a cara de vocês aqui, o rosto de vocês, né? Como vocês estão aí. Eu vou adicionar isso aqui ao nosso projeto. Lá no Git. Ok, ok, ok. Deixa eu fazer o commit disso aqui. Jogar aqui para dentro. Lista de exercício 8. Comita e empurra. Não dá nenhum erro. Está dizendo que foi. Deixa eu olhar aqui no Git. Se apareceu para nós aqui a lista de exercício 8. Está aqui embaixo, ó, galera. Ó, já está disponível para vocês, tá? Então eu vou manter essa pegada, porque fica mais fácil, tá? Para vocês até acessar aí os objetos, ver as classes. Ok, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breakzinho, são 10h25, 10h35 a gente retorna para a gente continuar fazendo os exercícios. Eu sei que são exercícios mais longos. Eu estou tendo cuidado aqui de programar legalzinho o OBS para ele poder fazer o chaveamento, para não acontecer o que aconteceu na aula passada, que ele não chaveou de uma window para outra, e aí acabou só gravando uma window e não a outra, tá? Então daqui 10 minutinhos a gente volta, beleza? Até lá então, galera. Falou, professor. Bom, galera, dando aí prosseguimento, então. 3, tá? Vou fazer o exercício 3, que também é um exercício longo, que é criar uma classe que mais ou menos vai começar a trabalhar conforme a gente fez até agora, né? Com array lists e tal. Nesse momento aqui, ele pede para criar primeiro trabalhando com um vetor, né? Utilizando a estrutura de vetor para isso, aonde eu vou ter um construtor que vai receber a quantidade de pontos a ser armazenadas. Depois eu vou ter um método que vai me retornar a quantidade de pontos que foram armazenados, tá? Isso aqui é o tamanho máximo passado, que é o tamanho quantidade máxima de pontos.
Retorna um ponto, insere no final do vetor, remove do vetor e pesquisa um ponto no vetor, tá? Então vamos tentar criar, que é o chamado vetor de pontos, que a gente vai fazer o 3 e o 4 agora hoje. Vamos lá então, vou fechar isso aqui. Na verdade não preciso nem disso aqui não, volto para cá. Fecha esse negócio aqui. Minimiza, minimiza. Tá, só vou trabalhar aqui com o meu Package Explorer. Vamos criar então aqui o pacote do exercício 3 aqui pra gente. Exercício 3, ok. Para simplificar, é aquela mesma classe ponto que nós já fizemos várias e várias vezes. Então eu vou tentar trazê-la daqui, que eu acho que ela tem criada aqui. Vamos copiar. Professor, você não está compartilhando, não. Uhum. Opa, achei. Eu não estava aqui no cantinho. Achei que. Então tá bom. Tá vendo aí? Então tá. Deixa eu compartilhar tudo aqui. Tô sim. Beleza. Então eu vou aproveitar a mesma classe ponto que eu criei anteriormente, né? E vou armazená-la aqui dentro, copiá-la aqui para dentro, para manter o padrão, tá? Vamos ajustar ela aqui, que ela tem que ter aqui o package 3, então essa aqui é a nossa classe ponto, que vai representar um ponto aí pra gente, tá? E aí dentro daqui do nosso Project Explorer aqui, eu vou criar então uma nova classe, que vai ser a classe que vai ser o vetor de pontos. Ok. Então, dentro dessa classe vetor de pontos, eu vou ter aqui de forma privada um array de pontos, que eu ainda não sei que pontos são esses. Basicamente, bem parecido com aquele exemplo que nós fizemos. Eu vou ter também aqui uma variável que vai conter para mim a quantidade máxima de pontos que eu vou poder ter aqui dentro desse objeto. E uma variável que vai conter para mim a próxima posição disponível no vetor para poder inserir dentro desse objeto, tá? Então, vamos criar então um construtor, vetor pontos, que vai receber como parâmetro a quantidade de pontos máxima que eu vou armazenar ali dentro, que vai ser exatamente o tamanho do vetor, tá? Ok. Vamos setar então max pontos também igual a essa quantidade máxima. E vamos setar aqui a variável mPos para a primeira posição do vetor. Ponto. Vamos criar logo o método dentro daquela lógica que nós já discutimos, que adiciona um ponto a esse meu vetor de pontos, passado como parâmetro. Essa lógica nós já discutimos como é que ela é. Então, vetor cheio. Pronto. Caso contrário, armazena aqui na posição mPos o ponto passado. Opa, pontos aqui. Pego o mPos e incremento aqui. Ok. Então tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bom, o que ele pede aqui no exercício? Vamos lá. Get tamanho. O get tamanho é o seguinte, ele vai me dar a quantidade de elementos, a quantidade de pontos efetivamente armazenados no vetor. Não é a quantidade máxima, então eu posso ter no máximo 10 pontos, mas digamos que eu armazenei 3, então o tamanho é 3, tá? E quem é que vai me dar, essa informação para essa propriedade? Vai ser exatamente esse mPos. Por que acontece? O mPos ele me dá a próxima posição disponível no vetor, tá? Então, se eu chegar
digamos, armazenei um elemento. Então, mPos passa a ser 1, porque eu vou ocupar a posição 0, tá? Eu vou ocupar a posição 0 e depois... Tem alguém me chamando aqui? Ah, não. Tudo bem. Eu vou ocupar a posição 0 e aí o mPos passa a ser 1. Então, eu vou ter um elemento. Depois, se eu inserir um segundo elemento, eu vou ocupar a posição 1 e o mPos passa a ser 2. Se eu inserir um terceiro elemento, a mPos, eu vou ocupar a posição 2 e o mPos passa a ser 3, tá? Então eu posso retornar a própria variável mPos, que aponta para mim a posição disponível no vetor. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa aí quietinho aí. Bom, próximo. Get ponto, para retornar o ponto numa posição desejada. Então vamos lá, public ponto, get ponto, passando aqui o index do ponto para a gente. Teoricamente seria só fazer isso aqui, gente. Pronto, vou lá no vetor pontos, passo o index. Mas a gente pode também validar do tipo, será que esse índice está dentro do vetor? Será que essa posição existe dentro do vetor? A gente pode fazer esse tipo de teste, tá, gente? Do tipo, se index for maior do que o tamanho do vetor menos 1, significa que ele está fora da posição. Porque se eu tenho um vetor de 10 posições, qual o último índice? 9, né? Então, posição não válida, tá? E tem outra coisa também. Se eu dou uma posição que teoricamente é uma posição que não foi armazenada, é uma posição que tem lá um null. Eu posso também validar com mPos, do tipo, se mPos, se o índice também for maior que mPos menos 1, significa o quê? Significa que eu estou referenciando uma posição no vetor que eu ainda não armazenei nada lá dentro dela. Está vazio, tá? Teoricamente. Ok? Então, o que nós vamos trabalhar aqui, ou posso comparar com o tamanho total do vetor, e aí eu corro o risco de retornar, por exemplo, um valor nulo para o cara, porque, por exemplo, eu armazenei 3 objetos no vetor de 10. Aí o cara quer o quarto, vai vir um nulo. Aqui o problema ele não explicita isso, tá? Ou posso simplesmente não deixar com que ele retorne o quarto. Retorne no máximo até a posição 3. Vamos deixar assim, tá? Por enquanto, uma forma mais fácil de resolver. Insira um vetor ao final, nós já fizemos, e remova um vetor. Vou fazer esse pesquisa vetor aqui, tá? Esse pesquisa vetor é o seguinte, pesquise no vetor, né? Public, ponto. Aí eu vou chamar um index aqui, ó. Inteiro. Get index, que vai me dar o vetor, passando para mim um ponto. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu posso simplesmente comparar os IDs, né? Mas eu quero fazer o seguinte, eu vou pesquisar se existe algum ponto que tem as mesmas coordenadas desse ponto passado. Aí eu vou alterar um pouquinho essa classe ponto aqui, ó. Eu vou criar aqui dentro um método boolean chamado compare com outro objeto do tipo ponto. Ele vai retornar verdadeiro se o x desse ponto aqui for igual ao x do outro ponto e o y desse ponto foi igual ao y do outro ponto. Isso é legal porque aí eu vou conseguir fazer essa comparação, tá? Aqui dentro. Como assim? Assim, ó. Vamos varrer. Nesse caso, for int i começando de 0, enquanto i for menor do que mPos, tá? Porque mPos vai me dar para mim as posições efetivamente ocupadas dentro do vetor, não o length, que o length eu corro o risco de ter posições nulas, aí eu tenho que fazer o tratamento do nulo. Eu poderia até fazer aqui, tá, gente? Assim, ó. Utilizando aqui o vetor ponto, utilizando o vetor length, usando o próprio pontos, assim, tá?
Só que eu teria que tomar cuidado se aquela posição está nula, porque se eu acesso uma posição nula, eu vou dar um erro. Então, se o elemento no vetor pontos na posição i for igual a nulo, então eu faço o seguinte, continue o loop, tá? Não faça mais nada aqui para baixo, pula para o próximo, até acabar o loop, tá? Agora, vamos marcar aqui, int index, que é o resultado. Se o objeto que está na posição i, ponto, compare com o que foi passado com o parâmetro, for true, for verdadeiro, significa que é o mesmo ponto que é x e y igual. Então eu vou guardar aqui o índice e vou parar o loop. Precisa mais, parei o loop. Opa. E vou retornar então o index aqui, ó. Ok, pessoal? Tranquilo? E aí eu posso incrementar então esse add ponto aqui para o seguinte, não deixar adicionar pontos repetidos no meu vetor de pontos, tá? Renit. Então, por exemplo, eu posso incrementar aqui, ó. Se getIndex, passando ali o ponto, foi igual a menos 1, então ok, significa que esse cara ainda não está lá dentro, então adiciono. Não deixe que pontos repetidos entrem dentro do meu vetor. Ok, ok, ok. E agora eu tenho que ter um método aqui que vai fazer o quê? Que vai remover do vetor. Vamos lá, vamos pensar como é que a gente vai fazer isso aqui usando vetores, tá, gente? Public, void, remove, e aí eu vou passar um índice por ponto, tá? Bom, teoricamente, seria basicamente fazer o seguinte. Primeiro eu tenho que validar se esse ponto se índice está dentro ou não do ponto. Que é isso aqui. Aí, reparem que eu vou começar a fazer muito esses testes. Caramba, cara. Então, ou seja, eu vou ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V no código. Vamos usar a orientação objeto a meu favor. Então, eu vou criar aqui dentro um método privado, que é um método interno da classe, que retorna um boolean, que simplesmente vai fazer o seguinte, check index. Passando o valor do index para ele. Ele vai me retornar se o valor do index está além ou não do vetor. Pronto, check index out vetor. Se ele vier true, significa que o índice está fora do vetor, ou seja, está além do tamanho máximo que o vetor pode ter. Então a gente vai alterar agora aqui embaixo para chamar esse método aqui, ó. Pronto. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, ó. Aqui tem que retornar um erro, né? Return, e aí eu retorno um valor nulo para quem me chamou, que é um objeto nulo, um objeto vazio, tá, gente? Vamos alterar aqui, coloquei aqui dentro, posição não válida, return fora, cai fora. Bom, teoricamente seria só fazer isso aqui, ó, pontos, ponto, na posição i, eu guardo um valor nulo e eu removo o ponto. O problema é que vai acontecer o seguinte, gente, eu posso esburacar o meu vetor todo, correto? Se eu remover um índice, por exemplo, eu tenho lá na posição 0, eu tenho um na posição 1, eu tenho outro na posição 2, eu removo a posição 1. E aí? Como é que nós faz para resolver esse problema? Tá? É um problema. Se eu estiver trabalhando com a ArrayList, ela mesma se reorganiza. E o vetor?
como é que ele se reorganizaria? O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar todo mundo e jogar para a esquerda, correto? Que eu sempre vou inserir no final, beleza. Agora quando eu removo, posso remover em qualquer posição. Então como é que a gente poderia fazer isso, tá? Se ele me passou um índice aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, aquela posição ficou nula, então eu vou olhar para frente. A partir do index mais um, tá? Isso se não for o último, tá, gente? Isso é importante, tá? Então vamos lá. Se o index for igual à última posição do vetor pontos, que eu removi o último que está lá, beleza, cai fora, não tem nada o que fazer. Agora, se não for, eu preciso trazer todo mundo para trás. Então, for i igual index mais 1, tá? Enquanto i for menor do que pontos.length, tem que botar um int aqui, i mais, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, pontos na posição i menos 1, recebe pontos na posição i. Tá? Ou seja, eu vou jogar todo mundo para trás. Vamos ver como é que vai se comportar esse cara aqui. Eu quero dar uma olhada nele aqui. Vamos ver. Vamos fazer aqui o exercício então. Porque a gente está codificando muita coisa e às vezes a gente não está testando para poder ver como é que isso aqui vai ficar. Tá? Vou comentar essa parte aqui do código. Então vamos lá. Import package 3, né? Trazendo o ponto que eu quero. Import package 3, trazendo o vetor de pontos que eu quero. Ok. Então, tá tudo aqui. Vamos lá. Vou criar aqui um ponto. P1, 1000 ponto, 00. Vou criar um ponto P2, 10, 10. Vou criar um ponto P3, 100, 100. Só hipoteticamente, tá? Vou criar aqui um vetor de pontos, chama de V, que vai poder ter até 5 pontos dentro dele. Tá? É o que eu quero fazer, tá, pessoal? Vamos lá. E aí eu vou adicionando. Eu vou adicionar o ponto P1, vou adicionar o ponto P2, vou adicionar o ponto P3 nesse vetor. Vamos olhar como é que vai estar a cara desse vetor aí ao final dessas ações. Vou botar um breakpoint aqui, vamos executar. Então, ó, construtor, criei aqui o objeto pontos, está aqui criado, tá ok? Criadinho direito. Número máximo de pontos, tá? Reparem que está tudo nulo, as 5 posições nulas. E aí o código continua, tá? Adiciono um ponto, aí ó, passei aqui o objeto ponto, verifico a regra lá, vou fazer o get index do ponto, como está todo mundo nulo, olha, o index é menos 1, retornei, adicionei aqui no vetor pontos, olha lá, primeira opção, incrementei o ponteiro para apontar para a próxima posição disponível dentro do meu vetor. Aqui eu vou fazer direto, aqui eu vou ver como é que vai estar. Como é que está aqui o vetor? Ó, já está com 2 pontos lá dentro. Direitinho, apontou, ok, guardei os seus pontos lá dentro. Oh, beleza. Agora eu quero fazer o remove, tá, gente? Eu vou fazer o remove. Então eu vou chamar ponto remove, eu vou remover o índice 1, o vetor do ponto do índice 1, tá?
Ah, fazer um teste também legal aqui, que eu vou tentar adicionar aqui o vetor, repetir um ponto, estão vendo? Vou botar um break aqui só para a gente poder ver se vai funcionar o nosso break também antes disso. Debug, parei ali, F5, entrei dentro do método, F6 para andar, aí ó, entrei aqui dentro, comparo, ó, faço a comparação, retornando lá os objetos, não está igual, vou para o próximo, está igual, que é o índice 1, eu repeti, né, o P2. Retornou aqui, ó, 1, não inseri, olha que legal, realmente não inseri e o vetor continua com 3 elementos, mesmo eu mandando ser em 4, porque eu dupliquei um, ele não permitiu que fosse duplicado. Ok, saí, agora vamos fazer o remove. Faço o check. Naquela posição inserir o nulo, olha, aqui que eu tenho que fazer? Jogar esse cara para cá. Então, ó, joguei para cá. Só que tem um problema, pessoal. Vamos ver? Opa. A lógica funcionou. Beleza, né? 100%. Show de bola. Tá? Aparentemente está ok. É isso que eu quero. Agora vamos encher o vetor. Passar para ele ali 5. Vamos botar 3 mesmo. Tá? Deixa eu encher o vetor, vou deixar o vetor cheio com 3 e vou eliminar o do meio. Vamos botar o break aqui. Vamos executar de novo. F5. O vetor está cheio, tá, gente? Deixa eu botar aqui as variáveis, ficar mais fácil para a gente poder acompanhar. Cadê aqui? Diz pontos. Aqui, o vetor está cheio. Tá lá cheião nas 3 posições. Checo. A posição existe no vetor. Seto aqui a posição que eu quero eliminar. Deu um buraco aqui. Jogo para cá. Repare que agora duplicou, ó, que é o mesmo objeto. E aí? Ou seja, quando o vetor está cheio, o que aconteceu? Duplicou, né? Como é que a gente pode resolver isso? Como é que vocês imaginam resolver isso? Essa questão. Porque o vetor cheio cria um buraco, o vetor ele vem andando, eu tenho que fazer com que esse nulo ande também. Correto? O que vocês imaginam resolver isso? Silêncio, silêncio da noite. Como é que é aí? Como é que é aí, né, Elan? Não, eu tô tentando prestar atenção aqui em outra coisa. Né? Olha só. Vou fazer um exemplo aqui no Excel. Estão vendo aí o Excel aí? Então, né? Então, Vou imaginar a situação. Eu tenho aqui a posição 0, a posição 1, a posição 2. Aqui eu tenho um ponto P1, o ponto P2. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. E aqui eu tenho um ponto P3. Tá? Vamos lá. Eu vou lá no meu comando e elimino esse cara aqui. Pou. Pela minha lógica, eu pego esse cara, copio para cá. Cheguei aqui no final do loop, acabou o loop. Ou seja, o que aconteceu? Dupliquei. Estão vendo? O que eu tinha que fazer para funcionar? Eu tinha que fazer com que esse buraco aqui fosse para o final, fosse andando para o final do vetor. Como é que eu faço isso? Utilizando o que nós chamamos de swap, troca. Então eu vou criar uma variável do tipo ponto, que vai ser uma variável auxiliar. Então, o que acontece? Auxiliar recebe o que está na posição ponto i menos i, que está aqui. Jogo
e atualizo a posição I com o valor anterior da auxiliar. Ou seja, eu vou fazendo trocas, tá? Isso vai fazer com que o buraco que está aqui no meio se propague e vá até a posição final do vetor. Vamos testar se vai funcionar? Vamos testar se vai funcionar. Vamos executar. F5 para entrar dentro do método. Faço o check. Ok, ok. Vamos olhar aqui, abrir aqui a variável para a gente poder ver como é que essas variáveis estão. Adicionar ela aqui no watch aqui, para a gente poder ver aqui, ó. Repararam? Tem um buraco aqui agora, tá? Então, vamos ver se esse buraco como ele vai se comportar. Trocou, foi filé, funcionou. Viram? Então, ou seja, eu peguei o buraco, que é o valor nulo, e fui jogando ele para frente até o final do vetor. E aí eu reorganizo o vetor, tá? Quando eu removo, por exemplo, um objeto que está ou não está no início, ou quer dizer, não está no final do vetor. Por exemplo, um objeto que esteja no início do vetor. Eu faço com que isso se propague, tá, gente? Bom, tá aí, tá feito o exercício. Utilizando o vetor. Professor, eu buguei. Fala, Fabrício. O conceito eu entendi, só entendi como que ele fez isso. O que acontece? Eu começo a partir eu removi aqui a variável do index na posição index. Por exemplo, 1. O 1 está nulo. Beleza, Fabrício? Aí eu vou fazer o seguinte, vou varrer daquela posição para frente, o vetor. Fazendo com que a posição que está no mais 1 venha para trás. E aí eu vou jogando o que estava aqui na posição que é o nulo agora para frente. Como é que a gente faz isso? Assim, ó. Pega o valor que está na posição i menos 1. Ou seja, o i vai ser index mais 1. Se eu eliminei o 1, o próximo é o 2. Então eu vou pegar o que está na posição 1. O que está na posição 1? Tá, não entendi. Agora eu entendi. É porque você no index você soma mais 1, mas aí para você pegar a posição você tem que tirar 1, né? Isso, a posição anterior. Então eu pego a atual, jogo, guardo. Isso é uma técnica chamada técnica de swap dentro de vetores. Não sei se vocês já viram isso em pesquisa e ordenação. Os algoritmos de ordenação, quando você pega um vetor e vai ordenar o vetor, e você vai trocando posições dentro do vetor, você tem que usar uma terceira variável, que é uma variável que vai ter um valor auxiliar, entendeu? Então eu pego o valor anterior, coloco a posição da frente na posição aqui, pego esse valor anterior e atualizo a posição, ou seja, eu faço uma troca, um swap, tá? Isso é uma técnica de troca de valores de posição. Então eu tenho duas variáveis, quero trocar os valores entre elas, eu tenho que ter uma terceira para armazenar um dado intermediário, que é o que aconteceu aqui. Eu tenho duas variáveis, eu quero trocar o valor entre elas. Uso uma terceira para fazer isso, tá? Mas aí para armazenar o de uma enquanto a outra faz a troca, né? Exatamente. E aí quando você trabalha com vetores, com listas e etc, se trabalha muito com essa técnica. Bom, show. Então o que acontece? Aí a gente fechou o exercício, porque eu estou usando aqui então exatamente uma técnica utilizando vetores, que é mais complexo, Agora, daria para fazer tudo isso aqui utilizando a ArrayList? Daria para fazer a mesma coisa utilizando a ArrayList, sim, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer uma cópia, tá? Desse cara aqui, vou colar, ele vai sair com um nome lá diferente, eu vou paste, vai sair como vetor nome 2, eu vou botar aqui original, tá, gente? Que vocês sabem que é do exercício original, tá? Tá ali. Se bem que nem precisaria, que eu só mudar o package aqui, mas tudo bem. Eu vou até mudar o nome desse package aqui, porque não é só o exercício 3, não. Vai ser o exercício 3 e 4 ao mesmo tempo. Vou tentar renomear esse pacote. Vai ser o exercício 3 e exercício 4. Os dois ao mesmo tempo, tá? Professor? Fala. O ArrayList é melhor para trabalhar do que o próprio vetor, entendeu? Tem alguma limitação? Tipo, tem casos que eu prefiro, é melhor usar o vetor do que usar o ArrayList. Por exemplo, para mim, pelo que eu estou vendo, se você for o trabalhar ArrayList...
se você for trabalhar com a quantidade específica de elementos, entendeu, Fabrício? Eu sei, são 3 elementos, 4 elementos, é melhor o vetor. Porque o vetor ele tem velocidade maior, entendeu? Sim, entendi. E o ArrayList ele tem ali dentro, lógico, o ArrayList ele tem algoritmos mais complexos. Então, por exemplo, se for trabalhar com a quantidade muito grande de valores e tal, eu uso o ArrayList porque internamente ele tem algoritmos mais otimizados para trabalhar com volume grande de dados, entendeu? Agora, quando você for trabalhar com uma quantidade que você já sabe, que é fixa, pequena, e que você não tem que ficar, tipo, mexendo muito, tirando, removendo, aí usa o vetor, entendeu? Agora, em situação que você tem muito dinamismo, que é onde você tem que inserir novos dados, um volume grande de dados, aí usa o ArrayList, tá? Não, tranquilo. Valeu. Falou. Então, olha só, gente. Vamos então aqui criar aqui nosso ArrayList. Vamos alterar aqui para usar o ArrayList baseado aqui em pontos. Isso aqui pode até existir aí, mas é totalmente desnecessário para nós. Tá? Vou deixar aqui só para manter a compatibilidade. Isso aqui morre. Vou adicionar um ponto então ao meu ArrayList. Simplesmente chama aqui o ArrayList. Ponto add. Adicionei o ponto. O tamanho é o size. Ponto size. Desnecessário isso aqui agora, porque o ArrayList ele já faz esse check interno. Então get ponto. Você tem aqui um método dentro da ArrayList chamado get, passando o index para ele. O próprio ArrayList já faz isso. Get index, que é a posição de um determinado ponto. O próprio ArrayList já faz isso. Aqui, ó. Index of, e aí eu passo o objeto. Tá? O ArrayList faz isso. Remover, passando o index. Peraí, acho que eu escolhi coisa demais aqui, deixa eu ver aqui. Remover, tá aqui, isso aí, remover, remove, e aí eu passo o index. Pronto. Olha a diferença do código. Tá? É lógico, trabalhar com vetor é um exercício mental, um exercício também acadêmico, é um exercício que vocês vão fazer e que não mudou nada, tá, gente? Então, assim, é um exercício acadêmico, onde deu pau? No ponte? Deixa eu dar uma olhada aqui. No Edge? Ah, tá, né? Ó. O mais básico eu não fiz, olha o erro aqui, ó. Faltou instanciar, né? O ArrayList, né? Aí não tem como mesmo, não. Aí dá erro mesmo de ponteiro nulo. Objeto nulo, quer dizer. Vamos executar. Não deu erro nenhum. Rodou. Normal. Que era o esperado. Mas olha aí a diferença do volume de informação de dados, quer dizer, de código que a gente gerou, frente a esse aqui. Tá ok, pessoal? Então, os demais exercícios eles têm a mesma pegada, tá? Semana que vem a gente pode continuar, mas eu acho que o focar desses dois são os principais aí para a gente poder trabalhar. E aí semana que vem a gente retoma isso aí, a gente vai ver um pouquinho de capsulamento, que já vimos isso aqui, que são as propriedades get sets. A gente só vai dar uma revisada com vocês, tá? Embasar um pouquinho mais. O conceito do override, tá? Da sobrescrita e do polimorfismo, para a gente poder estar fechando aí. Ok,